A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui no Estudo Grade para estar iniciando aqui a nossa segunda edição do podcast Transformado. Mais uma vez está conosco aqui a nossa pastora Élida, que estará aqui conosco. Também o nosso diácono Yuri Braga. E hoje nós vamos estar concluindo um testemunho de bênção, de vitória, do que Deus fez e do que Deus continua fazendo na vida da Élida, nossa pastora Élida, e também de muitas pessoas que vão ser alcançadas por esta palavra que vai ser ministrada, que vai ser falada através de testemunhos. Que Deus venha abençoar cada uma das pessoas que está nos ouvindo agora no seu lar, você que está em casa, você que está no trabalho, aonde você estiver nos acompanhando pelo Instagram e também nos acompanhando pelo YouTube. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e que o Senhor venha te alcançar através desse testemunho, em nome de Jesus. Pastora Élida, boa noite, a paz do Senhor. Que Deus venha te usar mais uma vez aqui nesta noite. Boa noite, paz do Senhor para todos. Para nós é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez, né? Na segundo episódio, segunda edição do podcast Transformados, que é um projeto tremendo que Deus ministrou no coração do pastor Renato e tem, assim, alegrado a nossa alma, né, Yuri? Oh, glória. Fala um pouquinho, Yuri, também com a gente. Paz do Senhor, povo de Deus. Eita. Estamos aqui mais um episódio, graças a Deus, nosso segundo episódio, certo? Já quero deixar aí um comunicado para vocês que têm nos acompanhado lá no YouTube. Se inscreva em nosso canal. Vigia, crente. Tá assistindo e não tá se inscrevendo. Se inscreve no nosso canal, comenta lá e vai ajudar o YouTube a jogar o podcast para outras pessoas. Então, estamos aqui, como o pastor Renato falou, com a nossa pastora. Irá continuar, né, o seu testemunho edificante aí. E eu creio que a gente vai ser edificado por Deus e edificar você também. Amém. Nesse segundo episódio. Glória a Deus, é isso aí, meu irmão. É isso aí. Eu queria fazer a menção de uma palavra que está no Salmo 127. O Salmo 127, meus amados irmãos, diz assim no versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Meus amados irmãos, nós vemos aqui uma passagem falando sobre edificação da casa. Nós já vemos aqui uma questão de que Deus, ele tem que estar no centro, pastor. Se ele está no centro, ele vai trazer uma edificação. A nossa casa, por mais que nós trabalhe para edificar, por mais que nós trabalhe para lutar, para manter a casa em ordem, a família em ordem, nós precisamos que Deus esteja no centro para edificar esta casa. E no episódio anterior, nós vimos uma coisa muito impressionante, que foi quando você falou do relato de um lar desestruturado. E ali veredou os caminhos errados. E nós paramos numa questão, pastora, da oração. A oração, onde você contava de um casal que orava pela senhora e também da profecia, a palavra profética. A palavra profética, irmãos, ela é muito importante. Tem pessoas que estão em casa agora que têm uma promessa, que tem uma palavra profética sobre a vida deles, mas não acredita que isso vai se realizar. E no episódio anterior, nós paramos também e frisamos isso, não sei se o diácono Yuri lembra, mas a pastora estava em uma oração, e eu queria pegar deste ponto, né? Perfeito. Queria pegar deste ponto. A pastora estava em uma oração recebendo uma palavra profética. Isso. Eu queria que você me falasse mais, pastora, falasse não só para mim, mas para todos os telespectadores que estão nos ouvindo agora, que estão nos acompanhando pelo Instagram, aqueles que vão assistir pelo YouTube, o que é que esta palavra profética? Qual o impacto que ela causou na sua vida naquele momento? Vale ressaltar que naquele momento a pastora não era a pastora Élida, era a Élida, uma mulher que vivia no lesbianismo e agora estava ali, recebendo uma palavra profética. Nos fale mais sobre isso, pastora. Perfeita colocação, pastor.
naquele episódio ali, eu tinha 18 anos só e estava vivendo dissolutamente, né? Isso. Os desejos da minha carne, da minha mocidade. E para você entender como Deus, ele fala com quem ele quer. Não é? E quando ele fala com quem ele quer, eu digo assim, que é independente da situação do pecado, né, que a pessoa se encontre. Ele fala com o intuito de resgatar, com o intuito de cumprimento de promessa, com o intuito de salvação e vida eterna. E aquela palavra foi: através de você eu salvarei os teus. Quem é que sabia, Yuri, que a minha família estava defasada, senão o Senhor? É verdade. Ou os parentes conhecidos. Minha família estava completamente desestruturada, como eu falei, né? Eram irmãos viciados, traficantes, ladrão, era homicida. É uma família desse nível. E quando o Senhor me resgatou, a minha mãe fez algo muito, muito lindo e muito corajoso. Ela disse assim: vamos fazer a obra de Deus no presídio? Coisa de louco, vendo? né? Vamos, a sua irmã está presa. Minha irmã mais velha estava presa com mais de 13 processos nas costas. Né? Estelionato, tráfico de drogas, agressão, tantos outros que eu não lembro. Currículo extenso. Um currículo extenso. A gente dizia sempre assim que ela tinha mais entrada no presídio do que em casa. Porque de fato era isso. Ela saía do presídio, era absolvida. E quando saía, ela ia roubar. Aí, com uma semana, estava no presídio de novo. Entendeu? Minha irmã mais velha, a Edna. E aí a gente foi fazer a obra no presídio. A gente ia visitar ela. E, naquele momento que a gente ia visitar ela, a gente chamava algumas presas do Aurimora Costa para fazer um culto. A gente louvava uns hinos, né, adorava, pregava a palavra. Minha mãe pregava, né? Eu estava ali só para dar assistência ali, orando. E ali o Senhor começou a fazer uma obra. Toda vida que nós íamos visitar, era uma alegria para aquelas presas. Meu Deus. Ora aqui, irmã, vem cá. Como a palavra, ela penetra na alma, né? E causa, sabe o quê? Sede. A sede que a gente conversando aqui, Isso. o Senhor citou a mulher samaritana, que estava com sede da água do poço de Jacó, e o Senhor apresentou a ela uma água que jorrava para a vida eterna. E naquela obra missionária, que eu não sabia que era obra missionária, mas era, as presas pediam assim: quando vinha na próxima vez, traz uma pasta de dente para mim. A outra dizia: ô, irmãzinha, traz absorvente, ô, irmãzinha, traz um shampoo, que eu não sei o que é lavar o cabelo. A necessidade, Né, de cada uma das pessoas. Né? Era muito forte porque a gente não tinha nem pra gente. Né? A gente não tinha nem pra gente. O que a gente fazia? Pedia. Pedia para quem tinha. Um empresário, um microempresário da igreja, né? Alguém que podia nos ajudar nessa obra lá. Então, a gente, às vezes, ia com bastante coisa. Era tudo supervisionado, aquele critério todo de um presídio. E a gente ia distribuindo. Né? E ali, vidas foram salvas. E a vida que foi alcançada foi a minha irmã, Edna. Dentro do presídio. Dentro do presídio. E isso eu com meses de fé. Com 5 meses de fé. Já se cumprindo as profecias. Já se cumprindo essa palavra profética. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. Você que me ouve está debaixo de uma palavra profética. Mas eu não quero, não tem problema. Tem alguém que ora por você e que já declarou que você será uma ferramenta usada nas mãos de Deus. Mas eu estou afastado, mas alguém está orando por você dizendo: Jesus, salva, traz de volta para o teu aprisco. Você está debaixo de uma palavra profética, a palavra de salvação para a tua vida. Glória E a Deus. é tão tremendo, né? Porque as coisas vão acontecendo e a gente não vai se dando conta do peso da palavra. Do peso da palavra. E a minha irmã aceitou Jesus dentro do presídio, permaneceu lá, se eu não estou enganada, mais 1 ano e 2 meses. Crente. Saiu do presídio, permaneceu crente. E está firme até hoje, para a glória de Deus, mulher de Deus. Glória. Agora vamos saber quem era essa pessoa. Isso. Essa pessoa, isso aqui é tão tremendo, eu sempre conto para os mais íntimos, eu não conto em testemunho no altar.
que certa feita, eu ainda adolescente, por volta de 17 anos, não conhecia a Cristo ainda, estava na casa da família do meu sobrinho, filho dela, em um determinado bairro. Quando eu estou lá, a casa era uma casa de sobrado em cima. Bate alguém lá embaixo, um portão lá de baixo. Eu olho aqui da escada. Quando eu avisto uma pessoa e eu falo assim, a primeira visão que eu tenho é uma pessoa que está com necessidade, está pedindo esmola. Aí eu disse, fulano, estão pedindo esmola aqui, atende. Aí a pessoa foi olhar, não, é a tua irmã. Olha aí. Ela estava tão magra, era pele em cima do osso. Meu Deus. Isso aqui para dentro, sem os dentes. Jesus. O cabelo todo estranho, ela estava completamente desfigurada pela droga, viciada no crack. No crack. Meu Viciada Deus. no crack, mas assim você olhava e via outra pessoa. Então, eu nunca mais esqueço desse momento, porque eu confundi a minha própria irmã É isso. com uma pessoa... Um mendigo, né? Um mendigo, uma situação pessoa de rua. defasada. Uma pessoa de situação de rua. E o Senhor alcançou primeiramente ela, depois alcançou a Helenice. A Helenice era aquela minha irmã que eu falei no episódio Sei. passado, para quem não assistiu. A Helenice fazia freelancer, né? Como disse. Ela fazia... Era avião. Termo avião, Sim. né? Traficava. E a minha irmã viciada desde os 12 anos de idade na maconha. Meu Deus. Desde os 12 anos. Aí, o que acontece? Eu já estava namorando com Augusto nesse período. E ela chega em casa, tinha feito alguns exames, aí viu que estava ruim de saúde e se desesperou e aí perguntou para mim, minha irmã, o que é que eu faço da minha vida? Estava eu e o Augusto na sala da casa da minha mãe. Aí eu disse, o que você vai fazer? Você vai se ajoelhar agora e aceitar Jesus como seu Salvador. Só Ele pode mudar a sua história. Ela se ajoelhou, o Augusto orou por ela. E ela aceitou Jesus, está firme até hoje, para a glória de Deus. Entendeu? É casada, né? Oh, Serva glória. de Deus, é a cozinheira das feijoadas lá. Olha aí. Da nossa fé em Cristo. Feijoada igual tem, por favor? Tem não. Não, Não. tem igual. Tá fazendo a propaganda aqui. Feijoada igual a da fé em Cristo não existe. Oh, glória. Então, é esse mover. É estar debaixo de uma palavra profética. Então, eu estava debaixo de uma palavra profética. Havia alguém que orava por mim, né? A minha mãe Isso. intercedia por mim. Então, havia uma profecia de Deus salva minha filha, faz dela um vaso de honra, transforma, liberta, faz ela uma mensageira da tua palavra, assim como ela orava por demais, né? Isso. Mas através da minha vida o Senhor começou. E alguns irmãos meus, meu irmão mais velho, Wagner, ele aceitou Jesus, mas não permaneceu, mas teme ao Senhor. Agora, alcoólatra, viciado no... Como é que chama? Na maconha, junto com o crack. Esqueci o nome. É o mesclado. Viciado no mesclado, no álcool. Aí Jesus liberta do álcool primeiro, depois liberta do mesclado. Ele não fuma mais, ele não usa mais. Ele trabalha e vai para casa. Ele trabalha e vai para casa. Reconciliou, mas não permaneceu firme. Mas o Senhor está trabalhando. Claro. No tempo dele, o Senhor vai fazer. Sim, no certeza. tempo dele. Então, a importância, né? Aí eu vinha falando... quer falar uma coisa, Yuri? Essa questão que a senhora falou da visita, né, no presídio. É muito importante a gente relatar isso, porque às vezes a mãe, o pai cristão que ora pelo filho que não está na presença do Senhor ainda, e como aconteceu com um amigo próximo meu, ele fez um roubo, acabou parando dentro de um presídio. Então, a mãe fica logo preocupada, né? Sem esperança, muitas das vezes. Mas a gente vê, como no testemunho da senhora, que Deus guardou a vida dela ali. Sim. Através da oração, da visita de vocês, fez tanto mover na vida da sua irmã, como também na vida das outras pessoas que estavam ali próximas, né? Não é? Então, nós não entendemos o trabalhar de Deus, né? Então, você que está nos assistindo aí, quem sabe um familiar seu, um filho, né, possa ter ido parar num presídio, mas saiba, continue orando, continue visitando, não abandone, pregue, porque como Deus fez na vida, né, pastor Renato? Isso. Na vida da sua irmã, pode fazer em outras pessoas, né?
E lá nessa situação, Deus pode salvar outras pessoas também que lá estejam. Então, eu vejo isso. Deus guardando ali, parando um pouco o ser humano, porque se deixar, ele não para. Se deixar, ela não para. Bota lá, para lá, Deus trabalhar, família visitar, ir pregar. Então, minha irmã, pai, mãe, não se desespere, não. Continue orando, continue intercedendo, que Deus está guardando. Isso é uma palavra para você que tem um familiar, né? Muitas das vezes preso nesse momento. Então, não perca suas esperanças. Veja o testemunho da pastora aí, que teve sua irmã nesse momento de prisão, mas Deus trabalhou lá dentro. Ela saiu de lá crente e está crente até hoje, para a glória de Deus. Glória a Casada e Deus. crente, Glória a glória Deus. de Deus. É muito importante a palavra profética. É muito importante a gente crer, acreditar. Porque tem mães que escutam a palavra profética, mas às vezes não acreditam. Mas se nós acreditar, confiar, vai acontecer, né? E ainda falando sobre uma palavra profética, pastora. Quem era para estar hoje também conosco aqui, meus amados irmãos, era o nosso pastor Augusto, mas por motivo de força maior ele não estava. Mas pegando esse gancho da palavra profética, o nosso pastor um dia também recebeu uma palavra profética, né? Que Deus iria dar uma varoa para ele. 3 anos já, era 3 anos que ele estava já... Orando por uma esposa. 3 anos orando pela... É perseverante, viu? Aí é. O varão é perseverante. 3 anos orando. E Deus honrou, né? Ele. Nos conte, pastor, como foi essa questão aqui? Era bom se o pastor tivesse para contar, mas por motivo de força maior, ele não está aqui conosco, mas a pastora com certeza sabe dessa história. Contarei essa história. Que é porque muito, vai edificar pessoas. É muito tremenda. Essa aqui vai para jovem que está desesperado para casar. Desesperado. E adulto também, né? Que além de desesperado, fica procurando. Porque se a gente esperar na palavra profética é melhor do que procurar, né, pastora? Olha, aquele que procura acha. Problema. Acha problema. Acha problema. Mas aquele que espera no Senhor. Que busca em Deus e espera em Deus. Meu Deus. Encontrará uma varoa valorosa. Eita! Oh, glória! Aleluia. Gente, foi assim. Augusto tinha 3 anos de fé. Mas de onde saiu Augusto? Vamos lá. Jesus tirou Augusto da criminalidade. Ele era o terror dos 7 prédios. Eita. Quem é dos 7 prédios, que é veterano de mais ou menos 22 anos atrás, vai saber quem era Augusto. Era Augustinho. Quero o pessoal dos 7 prédios aí da Barra do Ceará. Interage. Viu? Comentando aí no vídeo aí que vai pro YouTube, que é pra dar credibilidade, né? Esses dias, Yuri, eu tava até assistindo um videozinho do Gigantão. Lembra do Gigantão? O Gigantão da José Bastos? Não, sei não se não é você... da época dele, não. Ele não é da época dele, não. Tá me chamando de velho, caraca. É da nossa época. E eu vi os cabas pulando lá, e eu vi um baixinho. Eu pensei que era o pastor Augusto. Será? Eu não duvido, não, viu, pastor? Ele não ia pra dançar, não, pastor. Não. Ele ia pra roubar. Era ele mesmo, então. Uma camisa aqui empendurada, bem baixinho. Mas vamos lá. Quem é dos 7 prédios, como eu estava falando, vai lembrar. Era o Augustinho 7 prédios. Ele tinha uns 18, era 15 brincos no rosto. Meu Deus do céu. Pince. Era bem punk. Quem encontrava com ele na rua já tinha medo, porque ele era mal encarado mesmo. E viciado, né? Traficava, depois do tráfico começou a viciar na droga, no crack, né? Para você ter noção, como foi a sua infância, Augusto? Você perguntasse a ele, ele não teve infância. Meu Deus. 10 anos ele conheceu a maconha, com 10 anos. Você imagina? Com 10 anos ele conheceu a maconha, viciou-se na maconha, e aí começou a conhecer as drogas que a gente citou anteriormente, que é um abismo que chama outro abismo, né? E aí, com 21 anos, o Senhor chamou ele. Com 21 anos. 21 anos de idade. 21 anos. Tinha 11 anos usando droga. Meu Deus. 11 anos, é muita coisa. E o Senhor chamou ele e ele se converteu. Ele não teve nenhuma recaída, assim, passei 6 meses. Não teve. Firmou na palavra, firmou em oração, firmou em Jesus e assim prosseguiu. Aí começou a orar porque ele precisava de uma esposa, de uma companheira, né? Aí, deixa eu falar isso aqui se interessou por uma jovem da igreja, né? Bonita, formosa, estava nas orações por terra, inimigo. Estava nas orações.
Aí ele mirou nela e disse, Jesus, ela é tão bonita, eu vou casar com essa, eu vou orar por ela. Só na mente, ele não falou para ninguém, só na mente dele. Deus, olha aí o comando de uma palavra profética. Aí Deus usa uma profetisa, uma mulher de oração, eita, e diz assim, vai lá no ouvido dele e diz assim, aqui tu tá orando hoje, não é a tua esposa. A tua esposa está no mundo, eu vou tirar do mundo, resgatar e vou te entregar. Agora me diga, se não é pro cabo ficar doido? Com certeza. Não é não. Rapaz, eu tô esperando há tanto tempo. Ela ainda tá no mundo? Ainda vai resgatar, Senhor? Pois é. Aí eu tava no mundo, pintando 7, o Augusto orando, né? Ele orando pela senhora e a orando senhora por no mim, mundo. eu lá, pintando 7. Então, quando ele me conheceu justamente nessa casa de oração, onde ele sempre frequentava, que era um lugar muito sério, né? Uma mulher de Deus, que inclusive partiu já para o Senhor há alguns anos. E lá, nessa casa de oração, quando eu cheguei, fui uma vez, na primeira vez nessa casa de oração, me sentei, fiquei de olho fechado, orando e tal, ligada. E tinha do meu lado alguém aqueles crentes bem pentecostais, né? Que quando está no culto, o irmão louvando e ele, eita Deus, glória, aquele não sei o quê. Pois é, tinha fala essa Deus, né? Fala Deus. E aquilo me incomodando, que eu estava querendo me concentrar, né? Nada contra quem é bem pentecostal, eu sou muito pentecostal, mas bem aqui no meu ouvido estava, ei. E eu disse, meu Deus do céu, tem misericórdia, Jesus, eu quero me ligar com o Senhor. A minha amiga que tinha me levado para esse lugar disse assim, me cutucou. Aí, ele tá vendo esse irmão que está do teu lado? Eu disse, eu estou, irmã, eu estou vendo. Já querendo a ira, né, o pecado já querendo reinar no meu coração. Pois é, esse irmão é aquele jovem que pregou em tal igreja, que Jesus batizou com o Espírito Santo, que foi mover o culto, terminou mais 10 horas. Tanto poder que tu não foi. Nesse dia, eu te falei... Aí é ele? Aí eu fiquei já admirando. Ai, meu Deus! Que homem cheio de Deus! Depois da oração, eu fiquei muito admirada porque o comentário era muito grande acerca, né, como ele pregava e como Deus usava ele muito em batismo, em renovo. E aí, no final, ela me apresentou, né, o Pai do Senhor, irmão Augusto. Ele, Pai do Senhor, irmã. Né? E já me cobiçando, porque naquele momento Deus já tinha falado para ele que eu era a esposa dele. Olha aí. Tá vendo? Aí a gente se encontrou em outra ocasião em oração, sempre em oração. Tá vendo como é tremendo a gente estar no lugar certo? Isso. Não é não, Yuri? Com certeza. A pessoa quer procurar uma pessoa de Deus para viver uma vida no lugar errado. Sim. Né? Impossível. Não dá. Não dá. Tu não vai encontrar alguém sério, alguém que te valorize, alguém que te honre, alguém que te ame, alguém que seja fiel à palavra, ao Senhor, temente ao Senhor, em qualquer esquina. Tem que ser dentro de oração, inserido num contexto onde é seriedade, né? Onde Deus é o centro. E sempre foi em oração, nesse lugar, em oração. Em outra ocasião, a gente estava em um propósito de oração, aí onde ele começou a me acompanhar e tal. E a investir, né? Irmã, tu vai ser minha esposa. Aí eu falei para ele, eu não vou ser tua esposa, por quê? Eu sou recém-convertida, eu tenho 8 meses de fé, e eu vim desse lugar, e comecei do homossexualismo, da droga, da prostituição. Ele, pois é tu mesmo. Olha aí. Eu pedi ao Senhor uma esposa com testemunho forte. Tá vendo? Tá vendo? Debaixo de uma palavra... Profética. Você está debaixo de uma palavra profética. Eita, é só crer. É só crer. Se crer, o sobrenatural acontece. Tremendo. E buscar no lugar certo, né? Buscar no lugar certo. Não adianta ir para uma festa de forró atrás de uma... Não, um forró você só encontra... Vai encontrar problema. Uma mulher de Deus, né? Não vai encontrar uma mulher de Deus. Não vai. Vou pro Tinder da vida aqui procurar uma mulher de Deus. Deus. No Tinder, não vai. Irmão, vixe, vai, pelo amor de Deus. Vai orar pro joelho no chão, né? Aí vai, é uma foto, chega lá é outra. E eu acredito ainda na palavra profética. Eu acredito. E o nosso pastor está de parabéns, que acreditou na palavra profética. Sim. E está aí, casado até hoje. E eu queria falar, nesse momento, além do casamento, que foi uma coisa tremenda, que eu tenho certeza, eu queria falar sobre os filhos. Sabe por quê? Porque no Salmo 127 que eu li hoje, num versículo 3, diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Você está entendendo?
Falar sobre a herança de Deus é uma coisa impressionante. Por quê? Eu vou explicar uma coisa. E chamar a atenção das mães de hoje, que tem um testemunho assim como a pastora. Todos nós temos um passado terrível. Um passado que foi marcado, né? E hoje nós somos pais, somos mãe, a senhora é uma mãe. E os filhos é algo impressionante na nossa vida. Nós lutamos todos os dias para ele estar aqui com a gente, para que eles não passem nem pela cabeça deles em passar pelo que nós passamos, né? Porque nós passamos porque não tinha um entendimento, não tinha um conhecimento, e hoje não. Hoje quem edifica a casa é o Senhor. E eu queria que a senhora, debaixo dessa palavra profética também, né, como é que a senhora age com os filhos, como é que é o relacionamento da pastora Hélida com os filhos. Por que eu pergunto isso e vale ressaltar isso? Porque muitos filhos hoje, filhos de pastores, estão se afastando, estão se desviando da palavra de Deus. Eles estão se afastando. Por que eles... A queixa é a mesma. Qual é a queixa? O meu pai dá mais ênfase, a minha mãe dá mais ênfase à obra do que a casa, do que a nós. Eles se sentem umas pessoas até mesmo rejeitadas, né? E em contrapartida, Yuri, vale ressaltar isso, em contrapartida, muitos filhos de pastores crescem revoltados, porque vê a luta do pastorado. Isso. A luta que eles passam, as calúnias, as difamações. Então, o choro dentro de casa, né? Vê o pai e a mãe fazendo de tudo para uma obra andar, e o povo da obra fazendo de tudo para matar aquele pai, aquela mãe. Então, como é que é o relacionamento da pastora, juntamente com o pastor, com os filhos e a visão que eles têm, né? Em relação à obra, pastora Hélida. Qual é a visão que eles têm da pastora Hélida e da mãe Hélida? É isso que nós queríamos saber. Meu Deus, aí foi... Foi profundo, não foi? Foi maravilhoso, porque lá em casa eu tenho um critério que a gente usa, que é: você não é pastor. O filho, a filha, você não é filho de pastor. Você é filho da Hélida e do Augusto, que exerce um cargo pastoral. Muito bem. Não cobramos, não... Porque, assim, o que faz muitos filhos de pastor, como você citou, né, se afastarem, é o peso do ministério dos pais. A cobrança. A cobrança. Porque o filho do pastor, ele não pode errar. Ele não pode... As crianças podem fazer e acontecer, mas o filho do pastor, se quebrar um copo na igreja, é o filho do... Olha aí. É porque é filho do pastor. Porque não pode ter infância. E eu sempre deixei meu filho ciente disso. Você pode ser você. Você pode... Claro que podando, ensinando, mas sempre deixei ele livre desta carga, entendeu? Desse jugo. Você não é pastor da igreja, não. Você é meu filho. O filho da Hélida. A Hélida exerce o cargo pastoral. Isso. Pronto. Ponto. Você não. Deus tem um chamado na sua vida. Eu sempre ministro para os meus filhos. Sempre ministro. E sabe qual é o bom que eu acho maravilhoso? Eu amo ser mãe dos meus filhos. Eu amo exercer o ofício de mãe. E exerço o ofício de pastora deles. Dá para entender? Exerço, e eu às vezes ainda grifo assim, agora está falando com você, não é a sua mãe, é a sua pastora. Eu falo assim. E o respeito, o temor, é assim, só de eu agradecer. Eu não tenho o que pedir mais, não. É só agradecer ao Senhor, de joelho mesmo, agradecer. Porque, às vezes, nós estamos assistindo, eu quero o nosso momento. Vem para cá, Cainã, nosso momento. Eu e ele, só nós dois. Ou então, eu e a Lulu, só nós duas. Aí, às vezes, é nós três. Então, tá lá a gente assistindo o vídeo, ele me mostrando algumas coisas. Mas, fala sobre dessa polêmica aqui, olha aqui. Olha, mas talvez esse vídeo engraçado e a gente começa a rir. É o nosso momento, a gente ri, a gente se deita no chão, a gente se deita na rede. É o nosso momento. Uhum. De repente, aparece um vídeo, alguma coisa que fale sobre Jesus voltar, arrebatamento. Aí eu começo a puxar o gancho, né? Falar, e a palavra diz isso. Aí para tudo. Tudo para. Ele fica como uma estátua. Meu Deus, mãe. Mãe, olha aqui. Olha, mãe. Sentindo a presença. Eita, mãe, mãe, que tremendo. Então,
A gente, de repente, está conversando da palavra, sem forçação de barra. E o temor se apodera. E ali eu ministro um momento assim, olha, filho, você é uma ferramenta tremenda que Deus quer usar. Filho, ele ficou impactado, só abrindo parênteses aqui, Yuri. Naquele domingo, acho que foi o domingo do Ministério de Louvor, né? Foi o culto de louvor e adoração. Meu Jesus, ele ficou impactado. Ele não conseguia falar em outra coisa. Porque ele dizia assim, mãe, como é que pode? O que Deus falou para mim, no meu ouvido, através da Carla, o Yuri estava lá no final. Ele veio e falou a mesma coisa, mãe. Isso é Deus, meu irmão. Eu sempre digo, a minha boca é falar isso. Você está debaixo de uma palavra profética. E não adianta correr. Você tem um chamado. Eu sei, há um temor que não é gerado com pressão psicológica. Isso. É gerado com ministração e convivência. Ele tem que ver o que eu vivo, o que o pai dele vive. E sabe uma coisa que ele sempre fala? Ele é Eloá, mas é mais recorrente do Cainã. A senhora é minha referência. Eu posto uma foto, ele coloca lá nos comentários, né? Minha referência. Olha aí. Isso é maravilhoso. Eu ministro uma palavra, Deus me usa através de uma palavra. Eu chego em casa, ele olha, mãe, Deus é muito na sua vida, a senhora é minha referência. Isso é muito gratificante. Demais. Isso é muito gratificante, porque a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Porque depois de grande, ainda assim, ele não vai se desviar, ele vai sempre lembrar. Eu estou debaixo de uma palavra. A minha mãe me ensinou, a minha mãe viveu. Claro que ninguém é perfeito. Isso. Ele vê as nossas nuances, né? Os nossos intempéries, ele vê dias de guerra, dias de batalha. E quantas vezes, tanto a Eloá quanto meu filho chegaram para mim, mãe, Deus é com a senhora. Já pensou nisso? Isso é muito maravilhoso. É tremendo, tremendo. Há uma frase que diz assim, a palavra manda, mas o exemplo, ele obriga. Ele Eita. obriga. A palavra, você pode até mandar com a palavra, mas o exemplo vai obrigar a ser aquilo que você almeja que o filho seja. Muito Eu fico forte. muito feliz em abordar esse assunto, Yuri, porque é um assunto muito polêmico também, a questão de filhos de pastores. E como eu conheço e como eu vejo também, eu enxergo por esse lado, que os filhos dos nossos pastores, que é o pastor Augusto, a pastora Hélida, eles são, assim, pessoas normais. Uhum. Normais. Não são impressionados. A maioria dos filhos dos pastores hoje são tão impressionados que se torna religioso. Eles nem querem estar ali. Eles nem querem. Muitas vezes estão obrigados. Né? Não querem fazer o que estão fazendo, mas estão obrigados. E acaba se deixando levar por pecados terríveis, que vai causar um impacto lá na frente. Uhum. Então, eu fico feliz nessa questão de saber, e de o povo saber a forma que vocês regem o filho de vocês, que é uma forma simples e de Deus. É só ensinar. Eu não preciso obrigar. E viver. E viver. Se você ensina... A parte mais difícil é viver. a parte mais difícil é viver. Para quê? Para que o exemplo venha obrigar eles a viver aquilo que você está vivendo. E se tratando de... A gente está falando sobre filhos, né? Herança do Senhor e pais cristãos. A gente também vê para o nosso lado uma cobrança maior, como os pais, né? Hoje eu tenho experiência de ser pai, meu filho tem 2 anos. E, às vezes, a gente, se tratando de filho, já ouvi muito, e a gente testemunha isso, de pais, às vezes, pastora, cobrar do filho. Lê a palavra, ore, tenha seu devocional. E o filho não vê no pai e na mãe isso dentro de casa. É verdade. Não tem coerência. O filho não vê nos pais uma referência de sentar, de ler a palavra de Deus, de ter um momento ali de adoração, um momento, né, de comunhão. Não vê. É aquela correria, aquela loucura do dia a dia, dormiu e pronto. E nós, né, como os pais, sabemos, sacerdotes de casa, temos que levantar o nosso altar dentro de casa também. Sim. E hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, essa correria, essa loucura, a palavra de Deus nos chama a trazer de novo essa essência, né, de casa. Às vezes é muito lindo, como a pastora gosta muito, né, do Augusto Cury, e eu lendo sobre ele nos traz um pouco da captação que a criança, pastor Renato, tem em observar, em ouvir, né, logo nos seus primeiros anos de vida ali,
E o Caleb, com 2 anos de idade, eu sento no sofá, vou ler a Bíblia aqui. Aí ele vem querer mexer, eu digo assim, não, filho, não pode, é a Bíblia. Aí ele sai. Aí nos outros dias ele já vem, papai, Bíblia. Isso. Já sabe que não pode mexer ali, não pode bagunçar, que é a Bíblia. Aí já tem a Bíbliazinha dele, aí já vem com a Bíblia debaixo do braço. Você, Deus. olha a observação que uma criança de 2 anos já tem um entendimento. Imagine filhos adolescentes. Né? E, infelizmente, muitos pais deixam a desejar negligenciam isso. É verdade. E querem, aí entra a igreja, querem cobrar do pastor, do líder de jovens, para fazer alguma coisa que eles eram para fazer dentro de casa. Jogando a responsabilidade para terceiros. Isso. É verdade. Isso é muito sério. Lá em casa, a gente reservou um quarto que a gente chama quarto de oração. É um quarto onde a gente grita, chora, né? Oh, coisa boa. Onde a gente busca conhecimento. E quando a luz está ligada lá, todo mundo já sabe. Então, ninguém incomoda, só o Fred, que é o cachorro, que ele é de oração. O Rottweiler. Ele é de oração. Se você passar 1 hora, 2 horas lá, orando e lendo Bíblia, ele fica lá, não sai. E ele já sabe que a gente está em momento de oração. Mas tem vez ou outra que o Augusto sobe para ter o momento dele lá, no final da noite já. Ele sobe e aí eu preciso me reservar para orar, eu me resto o quarto, né? Certa vez, que foi agora recente, não tem nem 15 dias, nem 20 dias, eu acho. Eu me reservei para orar, e o Augusto estava lá no quarto de oração, e eu fui fazer minha oração para dormir, né? E ali me derramei, aí viajei, aí fui para outro lugar, espiritual. E aí o Kainan queria me mostrar um vídeo. Aí o Kainan parece que entrou, eu não vi. Eu não senti a presença dele. E saiu. Quando eu fui me deitar, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp. Ele tinha tirado uma foto minha de joelho e tinha colocado embaixo, minha referência, te amo. Meu Deus do céu. Isso é muito maravilhoso. Meu irmão, isso aí a gente passa pela prova dando glória a Deus. Sim, é verdade. Dando glória a Deus, porque em oração, o Senhor sabe da sinceridade da minha alma, quando eu falo isso. Em oração, eu disse, Senhor, a igreja que eu quero pastorear com sucesso em primeiro lugar, em minha casa. É a sua casa. Eu quero ter esse na minha casa. Senhor, deixa eu te falar, se não for nenhuma vida, e não é egoísmo não, Senhor, nenhuma vida se render, eu prefiro que a minha casa se renda. Se a minha casa não se render, eu me sentirei uma fracassada. Então, e toda a oração, todos os dias, se eu orar 3 vezes no dia, as minhas orações direcionadas aos meus filhos Senhor, eu consagro eles a Ti, todas as vezes que eu vou orar. Eles são Teus, são ferramentas Tuas, propriedade Tua. Não permita que o inimigo toque. Isso aí são já é Teus. Isso aí já é um alerta para muitos pastores que estão nos ouvindo agora. Um alerta tremenda. Olha o que a pastora acabou de falar. Que mesmo que não ganhe nada, mas que ganhe a sua casa, que ganhe a sua família, que esteja lá com seus filhos, a sua casa na presença de Deus, já é o suficiente. Muitos pastores hoje têm perdido a sua casa, porque têm se ligado muito na obra de Deus. Não que isso seja pecado, mas Paulo diz que tudo que é demasiadamente, isso é pecado, isso é erro. E muitos cometem esse erro, acaba perdendo a sua família. Sim. Por quê? Porque se dedica a muitas outras coisas e terceiriza aquilo que era para estar dando dentro de casa. O amor, a presença. Tem muitos pais que tá perto, mas está ausente. E tem pais que tá longe, mas está presente. Né? Você pode prestar atenção que muitas pessoas, às vezes está dentro de casa, mas não é presente, não sabe nada do filho. Cada um no seu mundo, né? Cada um no seu mundo, só conversa com o filho quando vai cobrar alguma coisa, quando é para reclamar alguma coisa. E isso atinge muito aos pastores, atinge muito aos obreiros. E nós temos que entender isso aí. A gente temos que compreender que a nossa casa, ela é a prioridade. É a nossa primeira igreja. É o nosso primeiro lugar de ministrar a palavra, dentro da nossa casa. A gente tem que ter liberdade. Eu fico feliz, aproveitando esse gancho aqui, para falar um pouco da minha esposa, que a minha esposa, esses últimos dias, ela tem parado para me ouvir.
Ela me tem como um sacerdote dentro da casa. Graças a Ela me Deus. tem como um ministro do evangelho dentro da casa. Ela sempre me diz, Renato, eu gosto muito quando tu vai pregar. Eu gosto de te ver pregando. Então, isso me alegra, Amém. como a senhora acabou de falar aí. Isso trouxe uma alegria para a senhora. O seu filho dizer que você é uma referência, isso está dizendo, dentro do seu íntimo, que a missão está sendo cumprida. Sim, com certeza. A missão está sendo cumprida. E, aproveitando essa situação, o que nós queremos saber, uma coisa muito impressionante, principalmente o Yuri, né, que está mais tempo com a senhora, ele quer saber, Era uma a criança. Hélida pastora. Como é a Hélida pastora? É aquela pastora que cobra? É aquela pastora que abraça? É aquela pastora que nem cobre nem abraça, só está ali para pregar? Não, mas tem que falar isso aí, é o Yuri. É. Pai, se for falar 3 horas de podcast, 3 aí horas é pouco, é é pouco, pouco, né? é pouco. É pouco. Porque graças a Deus, né? Eu louvo a Deus, pastor Renato, que como a pastora falou, eu aceitei a Jesus Cristo através da pregação do pastor Augusto. Uhum. Quem está assistindo aí, está acompanhando aí no Instagram, lá no Guará, no 7 Prédio, uma igrejinha pequena, Pastor mas pregando. cheia do poder de É. Deus. E aí, vai? Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, mais 3 abençoados, só os abençoados, os traficantes, os assaltantes, de joelho, de frente ao altar, chorando. Tremendo. Aí um olhava pro outro assim, e tudo se derramando em lágrimas. O poder de Deus. Né? Tremendo. E desde aí, graças a Deus, permaneço junto com eles no mesmo ministério. São uma bênção na minha vida, apoio o ministério, minha família hoje, né? E já entrando nessa situação do pastoreio, né? A gente vai falar um pouco também do que Deus presenteou a senhora, o pastor Augusto, que é serem pastores presidentes de um ministério, né? A Assembleia de Deus Fé em Fé em Cristo. Cristo. Fé em Cristo. Então, nos conte um pouco sobre esse presente que Deus deu para a senhora e a sua vivência nesses últimos, vamos para 8 anos 8 anos. esse ano. Fale um pouco Meu para a gente aí, Deus. pastor. Presidir não é fácil. Não é. Não é. É o presente de Deus por ser uma honra ser escolhida por Deus, porque inúmeras vezes nos sentimos incapazes de exercer o chamado, porque nós estamos lidando com pessoas, com mentes, com pensamentos e comportamentos diferentes. É muito difícil, mas é um desafio que é recompensador. Acho que a palavra adequada é essa. É recompensador. Eu nunca quis. Eu, quando comecei a namorar com o Augusto, quando a gente estava noivo, né? A gente ia pregar, ele ia pregar, eu acompanhava ele. Deus sempre usava alguém para ministrar sobre isso, que nós iríamos apacentar. E eu terminava o culto, eu muito carnal, né? Eu dizia, eu não quero isso para minha vida. Né? Ele, eu também não. Eu também não quero, não. Meu Deus do Eu céu. só quero pregar. E eu também. Era o nosso sonho. Ele sonhava em pregar e eu sonhava em pregar. Pastor, eu falo isso direto. Isso é o quê? Uma mensagem É, direta e indireta? receba. Eu vou falar agora que eu quero, para ver se A não gente vem, né? falava muito, gente, você não tem noção. Pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. Então, é conflitante. Né? Conflitante, porque você quer fazer algo, porque eu gosto de ministrar, eu amo a palavra, eu gosto de ministrar. Mas esse cuidado de parar para ouvir, para acompanhar, para interceder, levantar a campanha, esse preparo pastoral mesmo, aconselhamento, né? Dificuldades, porque não é só flores, não é. Apaziguar. Apaziguar, ter essa sensibilidade, porque você é pastor, psicólogo, terapeuta, você é o quê? Minha mãe, é tantas funções. É mãe. É mãe, é pai, é motorista. Ah, eu preciso do senhor para me ajudar. Aqui, motorista. Hoje, graças a Deus, Deus nos presenteou com motorista. A gente faz isso. Vai. Tá igual o centurião. Vai. Né? E a gente é multiuso. Isso. Multiuso. Só que com o passar do tempo, a gente começa a saber dosar certas coisas. A gente vai tendo maturidade para administrar aquilo que Deus entregou, mas sempre será desafiador. Por quê? Porque a gente lidar com gente. Eu sei que eu vou falar aqui vai ser polêmica. Eu sei que vai ser polêmica.
mas eu amo. Eu fico satisfeita quando um liderado que assume um cargo na igreja, seja para reger, seja para missões, seja para evangelismo, seja para avivamento, seja para ministério de louvor, quando o liderado, o líder daquela, vem, chega, pastor, eu não estou aguentando, é muita luta, mas é isso, é tão difícil lidar com gente, não sei o quê. Aí eu fico só ouvindo. Dentro de mim, um sorriso que não tem tamanho. Por fora eu estou séria, mas por dentro eu estou rindo horrores e dizendo, tá vendo? Mas eu sempre digo, no final, escuto, aconselho e digo, você está vendo? Você está lidando só com um grupo de pessoas. Está difícil, está querendo entregar o cargo. Está vendo? É ruim. Tem dias de dores, tem dias de bastidores de muita lágrima. Mas depois que a gente se refaz em Deus, a gente entende o propósito. E a pergunta é, Diácono Yuri e Pastor Renato, se não for para exercer aquilo que Deus te comissionou, te entregou, você vai fazer o quê? Para onde irei eu? Para onde irei eu? Que só tu tem palavra de vida eterna. A minha É filha, verdade. a Eloá, ela, em algumas coisas eu acho que eu vou comprar esse brinco para mim. Ela disse, não. Por que, Eloá? Porque esse brinco não é de pastora. Olha aí. Disse, tem brinco de pastora? Tem, porque a senhora é diferente. Eu vou comprar eu estou pensando em comprar essa roupa aqui, Eloá. Olha, essa aqui tá linda, filha. Tu acha que vai ficar... Só tem um problema, mãe, ela não vai ficar legal na senhora, porque a senhora é pastora. Ela passa isso na minha cara, né? Porque os filhos lembram a gente, quem a gente é, né? Isso. Os filhos lembram do nosso ministério. Então, presidir é algo muito desafiador. Sim. Muito desafiador. Porque tem horas que você é ser humano. É ser humano, tem hora que você diz assim, Espírito Santo, e agora? Eu vou para onde? Qual é o projeto para o ministério, para as congregações, para esse departamento, para isso? Qual é o projeto? E, às vezes, o Espírito Santo diz só assim, ó, silêncio. Isso. Né? Tem momentos na nossa caminhada que o silêncio ele é ensurdecedor. Doloroso. Né? Muito. É o desafio do pastoreio. É o desafio de presidir. Você não tem a opção B. Segue na A. E se a A não der certo, continua na A, porque é a A que vai dar certo. Não tem B. Não tem aquele negócio, espera aí que eu vou falar ali com o pastor para ver o que é que ele vai dizer, não. Tem que falar o que o Espírito Santo mandar, né? Há uma vez eu estava conversando com o pastor Osimar, um amigo meu, lá do Conjunto Timbó. Pastor Osimar, ele é da Quadrangular. E ele me falou uma coisa que nunca saiu da minha mente. Ele disse, pastor Renato, pastorear, você tem que aprender a chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e ainda aguentar ver o povo fazer você chorar. Porque essa é a questão. A gente tem que aguentar tudo isso aí, viu? Então, diante dessa questão, como é que a senhora consegue conciliar? Porque a senhora é uma pessoa bem ocupada, que a gente vê. Trabalho, né? Trabalho que é um trabalho muito puxado, porque a senhora é empresária trabalha mais que todo mundo. O pessoal diz, fulano é empresário, não trabalha não. É onde você se engana, trabalha muito mais do que todo mundo. Aí tem a faculdade, tem a família e tem a obra de Deus. E eu contemplo que a senhora não falta os cultos. Como é que a senhora consegue conciliar? É Deus que lhe dá essa força ou você tem uma programação para tudo isso? A minha filha me mostrou um meme que é assim, como é que você consegue dar conta da faculdade, do trabalho, do não sei o quê, da família, disso, da academia? Aí a pessoa respondeu, simples, eu faço tudo mal feito. Mas eu vou responder a pergunta. Só porque eu me lembrei da Eloá, tu falando assim, eu me lembrei logo dela. É só Deus. Só Deus. Porque alguns anos atrás, eu venho saindo de um quadro assim, de um operar de Deus que eu não entendia, ninguém entendia, e o tempo também não dá para a gente esmiuçar. Mas hoje eu estar vivendo essa rotina é tremendo, é Deus purinho na minha vida. É Deus purinho.
A explicação o que é? Porque você é demais. Não, porque é Deus. É Deus puro. A gente não escolheu ser empresário, né? É isso. Esse projeto não era meu. Sabe qual era o meu projeto, Yuri? Vou te dizer que tu vai gostar. Eu queria ser delegada. Aí, Era meu projeto. Pastor tão esperto não deixou, né? Eu queria estudar direito, eu queria delegar, eu queria. Meu Deus. Foi uma briga constante no meu casamento, porque ele não me deixava estudar. Ele, não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo. E não era o tempo, eu não entendi, não era o tempo. E não era aquilo que Deus queria. Deixa eu falar algo tremendo, palavra profética. Aí o Augusto sai da empresa que ele trabalhava, ele já trabalhava com medicamento há muito tempo, mais de 14 anos, e decide abrir uma farmácia. Ele abre a farmácia e eu pensei, e eu falei para ele, vou te ajudar nos 6 primeiros meses até a farmácia se levantar, e aí a gente poder pagar funcionário, e depois eu vou fazer um curso de psicanálise, porque eu vou agora me dedicar a cuidar mais da obra e atender as pessoas, né, que estão precisando. Na obra, a minha relação era a obra, não era ganhar dinheiro, era a obra. Era ministério. E aí ele, amém, tudo bem. Estou lá na farmácia, recém-aberta, acho que estava mais ou menos com uns 3 meses de aberta. Abri a farmácia nesse dia, estava sozinha, estava lá, orando, eu estava orando de casa, dentro do carro, sentindo a presença de Deus. Chego lá, as primeiras clientes que adentram na farmácia, uma amiga minha e uma pastora amiga dela que queria muito me conhecer. Ela me conhece. Pastora, aqui, prazer, ele veio e tal. E Deus começa a usar ela. Diz, é tempo de estudar. Olha aí. Eu vejo a senhora dentro de uma faculdade. E eu já tinha falado para o meu esposo, eu queria fazer uma faculdade. Será que eu faço farmácia para agregar nisso aqui? Será que Deus é nisso? Será que eu vou levar jeito para a coisa? Aí a pastora, é tempo de estudar. Eu vejo você numa faculdade. Meu Deus. Meu Deus do céu, foi tremendo. E começou a desmiuçar muita coisa, muito profundo, muito profundo. Matriculei, estou já na metade do fim. Estou na metade do caminho. Para a glória de Deus. Então, tudo isso é Deus. É eu querendo uma coisa, olha, e Deus querendo, não. Tem um projeto para você que você vai cuidar de vidas e você ainda vai cuidar de vidas no físico. Aí vai chegar gente lá na farmácia que está passando por situação espiritual. Isso. Aí quer uma medicação, eu quero animesulida porque eu estou sentindo isso. Não, filha, isso aqui é espiritual. Posso orar por você? Olha aí. Eu já deixei de vender medicação, o senhor sabe. Para uma cliente. Não é porque senão você não está entendendo. É espiritual isso aqui. Eu preciso de oração. Meu Deus. O Senhor já tinha falado. Você vai cuidar de vidas e vai cuidar de vidas também trabalhando. Que tremendo, Glória né? a Deus. Ou coisa boa estar na direção. Na direção de E Deus. vivendo os sonhos de Deus. E vivendo os sonhos de Deus. Vendo o que a senhora planejou. Não, eu quero isso, eu quero mais Deus. Não, os sonhos que eu tenho, os projetos, não são esses daí. Não é. E quando a gente vive os sonhos de Deus, por mais que não seja aquilo que a gente almejou no plano A, a gente está feliz, porque sabe que é o que Ele quer para as nossas vidas. Perfeito. É o que Ele Perfeito. quer. Glória a Deus. Perfeito. Que bênção de Deus. E é isso aí, meus amados irmãos, que a gente estamos vendo aí esse relato de uma mulher que consegue conciliar como mãe, como esposa, como pastora, como empresária, ou seja, tudo dá para fazer. Não adianta a gente criar desculpa. Muitas vezes a gente cria desculpa. Porque não dá, porque não dá. Dá. Para tudo dá. É só querer. Coloca Deus em primeiro lugar, coloca Deus na frente, que Deus vai dar o direcionamento e a capacidade para que nós venhamos chegar aonde é para nós chegar. Deus é quem tem o projeto para a nossa vida, pastora. O pensamento de Deus, ele é mais alto do que o nosso. Glória a O Deus, caminho de Deus é mais alto do que o nosso. A gente pensamos uma coisa, Deus pensa coisas bem melhores para nós, bem melhores. A gente quer um pouco, Deus quer uma abundância para nossas vidas. E é isso que Ele está fazendo na sua vida, vai continuar fazendo. E já no finalzinho desse segundo episódio do nosso podcast Transformado, eu queria perguntar à senhora um sonho que a senhora tem. Um sonho ainda que não se realizou, mas a senhora ainda acredita que vai se realizar. E a gente queremos ouvir, como telespectador, como apresentador curioso. E o Yuri também quer saber. Essa ovelha poderosa que tem lá na igreja. Que o Yuri é uma ovelha poderosa. Não é que eu estou na frente dele, não. Mas é uma pessoa dedicada, uma ferramenta. Dedicada, está sempre pronto para servir.
A melhor coisa que existe na face da terra é servir. Qual é o sonho que a senhora tem, tanto para a obra como para o seu pessoal? Pastor, eu tenho um sonho que eu vou chegar ainda até aqui. Até aqui Deus tem me ajudado, mas eu quero chegar até ali. Eu tenho sonhos, eu tenho bastante sonhos. Mas eu costumo falar com Augusto, quando tá nós dois lá, no nosso cantinho, é dizer assim, o que é que a gente tem para pedir, me diga? Tu pede alguma coisa, Augusto, em oração? Assim, Deus me dá isso, tu pede? Eu peço, não. Eu intercedo pelas vidas, eu peço misericórdia da minha vida, eu choro. Peço para Deus me dar capacidade para isso, para aquilo, dar estratégia, dar sabedoria. A pedir. Eu não tenho nem. A gente tem o mesmo pensamento, eu e o Augusto. Eu não tenho nem cara para pedir alguma coisa ao Senhor, se tudo que Ele fez até aqui não foi nada, nem nada que nós oramos, nada. Tudo que nós temos, conquistamos hoje, nada foi em petição. Tu acredita nisso? Eu acredito. Não foi. Buscou o reino de Deus. A gente só era dois jovens que amavam fazer a obra de Deus. Vem para cá, vamos cuidar de... A gente cuidava. E o Senhor foi nos empurrando. O Senhor foi nos empurrando. Então, tudo que hoje nós temos, a gente fala um para o outro, tá o suficiente. Quer dizer que tá bom e agora... Não tá bom. Mas tem sonho... Eu tenho projetos ministeriais. Eu tenho projetos pessoais que eu não posso contar, não. Agora, o ministerial é um templo próprio que o Senhor... Eu sonho de um templo grande. Amém. Templo grande, um altar imenso. Eu sonho em algo poderoso na obra do Senhor. Né? E Deus faz. Eu sonho e oro para que Deus levante homens e mulheres que amem a oração. Que amem, que se dediquem à oração. Porque quando a gente é forjado na oração, a gente tem o couro grosso diferente. Isso. A gente tem lombos, a gente não se machuca com qualquer coisa. Quando a gente tem uma vida forjada na oração, a gente tem um direcionamento diferenciado. O Senhor diz aqui, vai. E quando a gente não tem, a gente quer fazer tudo e não faz nada. Não faz nada. Então, se eu pudesse aconselhar alguém hoje que me ouve, foque naquilo que Deus te entregou e viva intensamente. E invista intensamente naquilo que Deus já entregou na tua mão. Precisa se desesperar. É porque Jesus está voltando. É muita coisa. Foque naquilo que Deus te deu. E seja forjado na oração. Porque em tudo Deus vai te dar a direção. E vai ter tempos difíceis. A palavra está dizendo. Virão tempos difíceis e trabalhosos. E se nós não tivermos forjados em oração e estruturados na poderosa palavra, a gente não vai conseguir. É verdade. Glória. Amém, Jack Newry. Deus é maravilhoso demais, né? Estamos aí encerrando o nosso segundo episódio. Continuação do testemunho da pastora Hélida, né? O que Deus fez, o ministério que hoje, né, pastor Renato, a gente faz parte desse ministério maravilhoso ali na Barra do Ceará, né? Dá o endereço, né? Avenida 20 de janeiro, 1742, Barra do Ceará, certo? E foi maravilhoso, né? Antes da gente encerrar, a gente vai estar apresentando aí o nosso primeiro patrocinador, Olha né? Aí. Desse projeto que entrou com a gente aí. Ó, tá aí o nosso irmão José. Tem que colocar nós aí, né? Limpeza e higienização, certo? É uma lavagem a seco. Vamos deixar aí, ó, o contato, Instagram, o WhatsApp, certo? Lavagem a seco, sofá, cama, colchão. É uma benção. Então, entre em contato aí com o José, foi o nosso patrocinador, e fica aberto. A pastora vai entrar aí como patrocinador. Olha fica aí. aberto aí para os demais irmãos, porque a gente carece do seu patrocínio, Isso. né, pastor Renato? Com certeza, viu? Para que essa obra continue. Isso é um trabalho, irmão, que veio primeiro no coração de Deus, depois passou para o coração do homem, para que se materializasse. Mas tudo é para a glória de Deus. E eu quero desde já agradecer a Deus por esse testemunho poderoso. Pastora, eu tenho muito orgulho de estar ali com vocês, de estar buscando a Deus junto com vocês. Me identifiquei naquele ministério, me identifiquei muito, né? Porque é uma obra que nos atrai.
todos os dias aquela obra nos atrai, porque lá tem um objetivo, tem um foco. O foco são vidas, são almas. O foco não é o dinheiro, o foco não é a fama, o foco é as vidas. Como a gente tem a missão cumprida quando vê os filhos se alegrando com a nossa imagem, tendo referência das nossas vidas, também se alegramos com o que Deus faz na obra dele, porque a honra e a glória é do Senhor, mas a alegria é nossa, ninguém pode tomar. É verdade. É nossa, nós nos alegramos, É verdade. ficamos muito felizes de fazer a obra de Deus juntamente com a senhora. Quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui, tirou esse tempo. E vai vir outras vezes, com certeza, porque esse é um podcast, irmão, que só está começando, está só iniciando. Vai ter testemunho, vai ter dia que nós vamos trazer temas aqui. Seria bom. Temas maravilhosos, vamos trazer algo bíblico, algo teológico para você entender a teologia e o espiritual de Deus. Então, eu quero agradecer a todos, ao Diácono Yuri, de estar aí comigo aí nessa obra. Viu, Diácono Yuri? É uma pessoa que veio para somar, para estar conosco. Amém. E agradecendo também a todos que estão nos ajudando e orando por esse trabalho. Em nome de Jesus, você que está em casa, você que está nos ouvindo, continue nos acompanhando. Podcast Transformado ali no YouTube e também no Instagram, Podcast Transformado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E chegamos ao final do nosso segundo Podcast Transformado. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Oh, glória. Passou muito rápido.